A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula, mais uma lição sobre o Sermão do Monte. Estamos em uma série de estudos de um total de 13 aulas, em que nós estamos aprofundando, sobre o conhecimento no Sermão do Monte. Essa é a aula de número 11, tá? E antes de qualquer coisa, algo que é muito importante. Quero dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, é importante que você curta esse vídeo, tá? Então dá o seu like aí, por gentileza, né? Isso não vai custar nada para você. Comenta alguma coisa se você achar interessante, se você quiser algum tema, se você desejar que nós abordemos algum tema aqui no nosso canal, diferente, né? Vamos também comentar isso. Recentemente eu vi uma pessoa que comentou no Google, no Google Business, né, que eu tenho, meu domínio tem registro lá no Google, e essa pessoa pediu para nós falarmos sobre dízimos e ofertas. Vamos preparar uma série de estudos sobre esse tema, tá bom? Acho que foi a Adriana o nome dela, se não me falha a memória. Então vamos lá. Outra coisa importante também, né, além de você curtir e comentar, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve aí, marca o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E por fim, como essa é uma série de estudos, se você quiser acompanhar as aulas anteriores, os estudos anteriores desse mesmo tema do Sermão do Monte, eu vou disponibilizar para você agora, tá? Ele vai aparecer aqui nesse canto, uma bolinha, onde você pode clicar e acessar toda a playlist com todas as aulas anteriores a essa, tá bom? Também vou colocar na descrição o link para essa playlist, né? É uma outra alternativa para você também acessar esse conteúdo, tá bom? Então, a lição de hoje, vamos ao que interessa, vamos ao estudo de hoje sobre o Sermão do Monte, especificamente no capítulo 7, né? Nós vamos estudar o início do capítulo 7 hoje, e o tema é a relevância do discernimento. E basicamente esse discernir que é apresentado aqui, para esclarecer também para vocês, nós estamos usando a revista da Betel, tá bom? Pastor Abner Ferreira é o comentarista desse mês, o bispo Abner Ferreira, e além disso nós acrescentamos alguns comentários adicionais que não tem na revista, do dicionário Strong, tá? Da Reina Valera, né? Uma bíblia de estudo latina, né? E também do Sermão do Monte do John Stott, tá? O autor ele cita bastante John Stott também no decorrer das lições, mas nós estamos sendo bem pontuais aqui no capítulo 7, né? Que é a minha bíblia de estudo aqui no computador, faz a relação e cai bem em cima do tema que nós lemos no texto de referência, tá? Falando em texto de referência, o nosso texto de referência está em Mateus, capítulo 7, os versículos de 1 a 5. O ponto 3 dessa lição, ela fala um pouquinho mais além do versículo 5, tá? Então, se você puder ler alguns versículos a mais, fica à vontade. Como diz os irmãos lá no interior, né, para não ficar nas minhas palavras, né, vamos ler aqui a palavra de Deus. O textuário está em Tiago 1,5, também uma referência fantástica, que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, né? Texto fantástico. Tiago é um livro fantástico, né? Recomendo que você leia a carta do apóstolo Tiago, porque verdadeiramente é um livro profundo, né? Muito prático. E o texto de referência não poderia ser diferente, no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo de 1 a 5. Esse eu vou deixar como lição de casa aí para vocês lerem esse texto, para nós ganharmos um pouco mais de tempo e o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, como sempre, a nossa revista, né, a nossa aula divide
assunto em 3 tópicos principais: discernindo entre certo e errado. Aqui está a explicação do título, né? O título, todo mundo sabe que Mateus 7 começa com não julgueis para não ser julgado, né? Então ele fala mais de julgamento. E aí o título desse estudo fala sobre discernimento e não sobre julgamento. Por quê? Né? Porque a proposta do estudo é que a gente saiba discernir quando julgar, o que julgar, ou julgar da maneira correta. Diferente do que a gente comumente vê as pessoas comentando por aí, né? De que nós não podemos julgar ninguém. E não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, nós vamos citar aqui várias passagens bíblicas onde o julgamento não apenas certo, mas é recomendado, né? A Bíblia recomenda que a gente julgue, sim, mas não de forma hipócrita, né? Nós devemos julgar com a intenção não de prejudicar o nosso irmão, mas julgar com a intenção de ajudá-lo, né? E não só também a questão de julgar por julgar, mas pela justiça, pelo que é justo e amável, principalmente, né? Então que a gente julgue com misericórdia, né? Que é o que se espera, e sem a hipocrisia dos escribas e fariseus. Então é isso, esses são os 3 pontos: discernindo entre o certo e o errado, discernindo a natureza das coisas e discernindo entre o digno e o indigno. Essa é a divisão, né, o esqueleto, né, a estrutura do nosso estudo. Vamos passear por esses 3 tópicos principais. No primeiro, a gente sempre dá uma pequena introdução, né, que é o que a gente tem feito aqui até agora, e eu queria reforçar um outro item aqui, introdutório, que nos mostra, né, nos abre os olhos para o motivo desse trecho estar presente na fala de Jesus no Sermão do Monte. Porque o Evangelho, ele trata em boa parte do Evangelho, né, ele trata do nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento uns com os outros, né, o relacionamento como irmãos, como o nosso relacionamento com o próximo. Então, o Evangelho é relacionamento. O Evangelho trata do nosso relacionamento uns com os outros e do nosso relacionamento com Deus. Por isso, logo na introdução, o autor já diz o seguinte, que Jesus passa a alertá-lo sobre as tentações que podem surgir em seus relacionamentos pessoais, né? Em todos os relacionamentos que nós tenhamos com nossos amigos, colegas de trabalho, sempre há uma possibilidade de nós, de alguma forma, estarmos sendo provados ou tentados ali naquela relação, né, de amizade, afetiva, o que quer que seja. Porque essas pessoas sempre vão estar fazendo coisas que podem estar certas ou erradas, e qualquer observador tende a fazer um julgamento a respeito daquilo que é feito, né? E da mesma forma nós também praticaremos coisas certas ou erradas que estarão sujeitas também a julgamento dos outros. Por isso o julgamento nunca vai deixar de existir. As pessoas sempre vão julgar, mesmo que elas não falem aquilo que elas têm como julgamento, mas os seus corações vai ter, né, o julgamento em si, né? Quantas vezes eu julgo entre uma determinada situação, se ela é certa, se ela é errada, se ela é ética, se ela é correta, se não é, e às vezes eu não comento, né? Talvez não seja prudente, sábio me pronunciar ou me posicionar para tudo, né? Nós não precisamos nos pronunciar a respeito de todos os assuntos que forem levantados ao nosso redor. Nós não precisamos, nós até devemos ter uma opinião sobre tudo, mas não necessariamente compartilhar essa opinião, né? Isso é outra coisa. E talvez só isso em si já resolvesse muito problema, né? Se nós tivéssemos a nossa consciência e julgássemos as situações, mas
só compartilhássemos esse julgamento quando realmente fosse pedido, ou quando fosse necessário, ou quando fosse sábio e prudente fazer isso, quando compartilhar esse julgamento seja algo edificante para as pessoas envolvidas. Isso seria o ideal, né? Ter o nosso julgamento e compartilhá-lo para a edificação, né, de todas as pessoas envolvidas. O ponto 1, discernindo entre certo e errado. O autor ele apresenta aqui, né? Nós devemos examinar nossas motivações e nossa conduta em vez de julgar o próximo. Quando eu estou julgando alguém, qual é a minha motivação, né? E como eu tenho me conduzido para poder me posicionar como juiz de alguém, né? Qual tem sido a minha conduta e qual a minha motivação de me tornar juiz de alguém ou de alguma situação, né? Essa é a primeira coisa que a gente deve levar em consideração e a mais importante, né? Qual a minha motivação e logo em seguida qual é a minha condição de julgar aquilo. Então, ponto 1 diz o seguinte: não julgueis, né? A consequência de julgar é ser julgado também. E aí a Bíblia é de uma sabedoria extraordinária, né? Jesus diz, olha, com a medida que vocês julgarem, vocês serão igualmente julgados. Então, se você é uma pessoa rigorosa, exigente, então os outros serão exigentes também com você. Se a mesma medida, né, da mesma forma que você trata as pessoas, é provável que você também seja tratado, né? É o que te espera. Você está plantando e você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E aí o autor diz aqui nesse ponto 1.1 que muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar seus críticos, né? Então veja que esse texto aqui tem dois lados da moeda, né? Tem duas situações aqui que são contrastantes, né? Tem a turma que julga e a turma que é julgado, né? E aí geralmente a turma que julga na maioria das vezes é mais barulhenta, né? A turma é mais barulhenta e chama mais atenção. E isso pode ter uma motivação, né, psicologicamente falando, de tentar tirar as atenções de si, né? Veja que coisa interessante, né? Se eu chamo a atenção para os erros e defeitos de uma determinada pessoa, as pessoas vão estar ocupadas, né, observando aqueles defeitos e vão se distrair e não ter a atenção para os meus próprios defeitos. Isso é algo que nós precisamos refletir, né? Que coisa interessante, né? Será que aquelas pessoas que são, né, tão espirituais, né, entre aspas, será que essas pessoas elas realmente são justas, são tão justas assim, ou elas só querem desviar a atenção dos seus próprios erros para outras pessoas, né? E aí a gente já entra aqui no ponto 1.2 com o subtítulo: quem julga será julgado, né? E que coisa interessante, né? Esse desvio de foco, esse desvio de atenção para outras pessoas faz com que o nosso pecado chame menos atenção. E aí há uma outra coisa a respeito disso também que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu queria destacar. Você já percebeu que quando o pecado de alguém está sendo posto à prova, está sendo julgado, ele sempre é muito mais terrível e grave do que quando é o meu pecado que está sendo julgado, né?
mesmo que seja exatamente a mesma coisa, né? Um exemplo hipotético aqui. Vamos supor que alguém cometeu uma mentira. Mentir, obviamente, né? Não preciso dizer, mentir é pecado, né? Então, quando eu minto, esse pecado, na minha visão, na minha ótica, na minha percepção, né, na minha concepção, ele é muito menor do que quando o meu irmão mente, né? E é exatamente o mesmo pecado. Se eu estou mentindo ou se o meu irmão está mentindo, o pecado é exatamente o mesmo. Mas nós tendemos a minimizar a mentira, ou minimizar o pecado, quando sou eu que estou pecando, e maximizar quando é o meu irmão que está pecando. Você já percebeu que isso acontece, né? Nosso pecado é muito menos terrível, né, quando somos nós que estamos cometendo, né? Nosso pecado é muito mais terrível quando são outras pessoas que estão cometendo. Isso também é algo muito comum, né, na vida cristã, no cotidiano cristão, né? Nós tendemos a julgar com muito mais rigor, muito mais dureza, quando o pecado é o pecado alheio, né? Quando é o meu pecado, eu tendo a ser mais misericordioso, né? E isso nada mais é do que hipocrisia. Então tem alguns comentários aqui, mas o julgamento censurador, injusto, que não pode justificar. É isso que está sendo combatido por Jesus. O que Jesus está combatendo aqui é o julgamento injusto, né? O julgamento que não ajuda a justificar o pecador, né? É o julgamento gratuito, sem nenhuma misericórdia e sem nenhuma intenção de ajudar as pessoas que estão sendo julgadas, né? Os fariseus, eles faziam exatamente isso. Eles julgavam as pessoas, mas eles cometiam os mesmos pecados que aquelas pessoas que estavam sendo julgadas por eles também cometiam, né? No ponto 1.2, quem julga será julgado. Nós destacamos o seguinte aqui: o discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus. Romanos 4:10. Vamos ver o que diz aqui em Romanos 4:10. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa referência. Romanos 4:10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não o regime da circuncisão e sim o da incircuncisão. Romanos 4, acho que eu passei a referência errada, Romanos 2:1. Romanos 14:10, perdão, gente. Romanos 14:10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, né? Por que você está julgando seu irmão se você é réu exatamente como ele, né? Romanos 14:10. Essa palavra é muito forte, né? Você está tentando ocupar o lugar de Deus quando você julga sem o devido motivo, né? Sem a devida justiça e misericórdia, né? O grande problema do julgamento é que nós geralmente julgamos sem todas as informações, né? Deus, por que o julgamento de Deus é sempre perfeito? Por que Deus é sempre justo e perfeito nos seus julgamentos? Porque Deus é onisciente. Então, Ele tem todas as informações. Ele jamais faria um julgamento injusto, porque Ele conhece todos os lados daquilo que está sendo julgado, todas as circunstâncias e situações e motivações e desvios de conduta e a origem das pessoas que
cometeram aqueles erros, ou seja, ele tem todas as informações. Então, seu julgamento nunca vai ser parcial ou impreciso. O julgamento dele sempre vai ser perfeito e imparcial, sem tomar nenhum partido, sem receber nenhum benefício, nenhuma propina, nenhum julgamento, sem ser alvo de nenhuma extorsão, absolutamente nada de injusto. O julgamento de Deus é sempre perfeito porque ele conhece e sabe de tudo. Como nós não temos essa mesma virtude de sabermos de tudo, nós sempre teremos o julgamento incompleto, um julgamento influenciado pela minha percepção de mundo, um julgamento influenciado pelas minhas vivências, e que, de acordo com as circunstâncias, eu posso ser mais rigoroso ou menos rigoroso, e isso acaba tornando o meu julgamento potencialmente injusto. Mas o julgamento de Deus é sempre perfeito e justo, porque ele sempre tem todas as provas dos erros e crimes cometidos e todas as intenções, né? Bom, ponto 1.3, o autocontrole do julgamento. O que acontece quando alguém julga o outro? A primeira coisa que acontece é que você se coloca, quando você julga alguém, você se coloca numa posição de superioridade. Você se coloca numa posição acima daquela pessoa. Afinal de contas, você está julgando ela, né? Então esse é o primeiro erro, porque à luz do Evangelho nós somos iguais, né? Haverá um dia em que a igreja transformada por Cristo julgará, né, em nome dele. Até os anjos serão julgados por nós, igreja. Mas esse dia não chegou. E esse dia nós teremos corpos glorificados e incorruptíveis, né? Seremos outros, né? Seremos mais plenos do que somos hoje nesse corpo carnal, né? Quando esse ponto 1.3 fala de autocontrole e julgamento, nós precisamos ter sabedoria, né? Antes de julgar, antes de liberar qualquer palavra de juízo contra alguém, nós precisamos ser sábios e nós precisamos ter prudência na hora de compartilhar isso. Então, como eu disse no começo, você pode, em qualquer circunstância, você pode ter uma opinião e um juízo a respeito daquilo. Isso não é problema, mas nós nem sempre devemos compartilhar esse nosso julgamento interior, né? Porque, como eu falei, nós podemos estar enganados a respeito daquilo. Nós podemos não estar sendo justos no nosso julgamento. Uma vez eu presenciei uma cena que reflete um pouco isso, uma cena curiosa, né? Eu estava na mesa com os meus primos, né? E nessa pequena reunião de família, né? Alguns primos menores, outros primos já adultos, né? Algumas crianças e outros adultos, e duas primas pequenas, né? Duas crianças, começaram a discutir. Elas se desentenderam na mesa. E aí foi uma situação interessante, né? Uma prima mais velha estava sentada na cabeceira da mesa, eu estava sentado de um lado da mesa, e essa mesa ficava num canto que era o fim de um corredor, né? Então a nossa tia estava vindo por esse corredor. As duas primas que estavam discutindo, brigando, né? Brigas de criança. Uma delas estava fora da visão do corredor e a outra estava dentro da visão do corredor. A que estava na visão do corredor provocou a que estava fora da visão do corredor.
e ela reagiu, né, à provocação. E quando a tia estava vindo no corredor, ela viu apenas o que a primeira tinha feito para a segunda, né? A que estava no campo de visão dela, sem perceber que tinha sido a outra que tinha feito a provocação. Então ela exerceu imediatamente o juízo dela, né? Ela julgou aquela situação que ela presenciou, ela pegou as mini criminosas em flagrante delito e ela emitiu a sentença imediatamente, né? E botou as duas de castigo, como uma boa tia, né? Cheia de justiça. E eu e a minha prima mais velha, né? Nós dois já mais velhos, adultos, nós nos entreolhamos e ficamos espantados com aquele julgamento, porque não foi um julgamento justo, porque nós vimos que a criança que provocou a discussão não foi penalizada da mesma forma que a que sofreu a agressão inicial e apenas reagiu, né? Então isso retrata exatamente como são os julgamentos humanos, eles são imperfeitos, porque bastava estar em outro ângulo de visão, bastava estar em outro lugar da mesa para que o julgamento fosse completamente outro, diferente do que foi, né? Eu não sei se fui claro ou se esse exemplo foi meio confuso, né? Mas eu vou dar um outro exemplo que segue a mesma linha, mas é mais filosófico, digamos assim. Se você pega duas pessoas e pedem para elas olharem para a mesma janela, dependendo de onde cada uma delas esteja, ela vai te dizer o que ela está vendo de forma diferente. Mas elas estão olhando para a mesma janela, elas estão dentro do mesmo ambiente e o que está fora daquela janela é exatamente igual para as duas pessoas, mas dependendo do ângulo em que ela esteja vendo, ela pode estar vendo uma coisa e a outra está vendo outra. Se uma pessoa está em pé do lado da janela e a outra pessoa está deitada no pé da janela e você perguntar para as duas o que você vê através dessa janela, uma vai dizer uma coisa e a outra vai dizer outra, né? Provavelmente a que está deitada vai dizer, eu vejo o céu azul e as nuvens, né? Se tiver de dia, né? E a que está em pé do lado da janela vai ver outras coisas além do céu, né? Ela vai ver as árvores, a rua, o que quer que seja mostrado por aquela janela. Então veja, é a mesma janela que dá para a mesma visão de lugar, mas dependendo de onde você esteja dentro do ambiente, você vai enxergar uma coisa e a outra pessoa vai enxergar outra coisa. Então, nós dificilmente teremos a visão completa de uma situação e por isso julgar é extremamente perigoso. Você pode estar sendo injusto no seu julgamento por não ter todas as informações. No ponto 2, discernindo a natureza das coisas. Então a gente já aprendeu aqui, inicialmente nesse ponto 1, que a nossa crítica, o nosso julgamento, nunca deve ser destrutivo. Ele sempre deve procurar edificar e erguer a pessoa que está sendo alvo do nosso julgamento, né? E que nem sempre a gente precisa compartilhar aquilo que nós julgamos, né? Nem sempre é sábio fazer isso. No ponto 2, o primeiro subponto é o argueiro e a trave. Esse texto aqui, nos originais, trazem uma tradução fantástica. Quando ele diz argueiro, que em alguns pontos, em algumas versões, é traduzido por cisco,
Na verdade, o argueiro é um tipo de palha, sabe aqueles os fragmentos que sobram do trigo quando ele é malhado, né? Aquelas, né? Aquelas palhazinhas pequenininhas, né? Não é um cisco como um grão, é um cisco como uma palhinha, né? Um pedacinho, um filetezinho de resto de grãos que são pisados ou né? Malhados para sair a casca e ficar só a polpa do grão. Então esse é o argueiro, né? Essa palavra difícil, incomum, né? A gente não costuma ouvir essa palavra com muita frequência, né? Argueiro. É por isso que algumas traduções optaram por cisco no olho, né? Mas o argueiro é essa pequena pelugem, né? Que sai dos grãos que são malhados. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui é que essa situação, né, de você ter uma trave no seu olho e você vai ajudar a tirar o argueiro do olho do seu irmão, isso fala de relacionamento, né? Isso é relacionamento, indiscutivelmente. E há várias nuances isso aqui, né? Isso é profundo demais. A primeira coisa, né, são as figuras usadas, o argueiro ou a trave. Essa trave, a palavra usada aqui, a palavra trave é docus, que quer dizer literalmente viga. Isso é um material de construção, imagina, né, o significado disso, né? A disparidade gritante que Jesus usou aqui, né? O contraste forçadamente, né, extravagante que Jesus usou nessas figuras aqui. Ele diz, olha, um está com um argueiro, ou seja, um pedacinho da casca do trigo. Um filetezinho, um fragmento da casca de um grão de trigo caiu no olho de alguém, enquanto você está com uma linha, né, com uma viga de construção que sustenta um telhado inteiro, que é usado como uma coluna de uma edificação. Você tem uma viga no seu olho. São dois elementos muito opostos, né? E essa disparidade é proposital, né? Essa extravagância é proposital no texto. Se você tem uma viga no seu olho, né? Há alguns intérpretes que até dizem que não seria exatamente uma viga no olho, né? Mas como se alguém estivesse atrás de uma viga, né? De uma coluna, de uma construção. Da mesma forma que uma pessoa que tem um argueiro, né, um pequeno cisco, um fragmento ali no seu olho, tem a sua visão um pouco comprometida, estar atrás de uma viga também comprometeria a visão, né? Talvez até mais, porque, talvez não, né? Certamente mais, porque uma pessoa com um cisco no olho, ela pode fechar o olho e ela enxerga com o outro normalmente, mas se você está de trás de uma trave, de uma viga, você não enxergaria com nenhum dos dois olhos. Essa limitação da visão, né, nem é o ponto principal que Jesus destaca aqui, mas a diferença entre eles, ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que o seu pecado pode ser muito maior do que o seu irmão, tanto quanto uma viga de obra, de construção, é maior do que um pedacinho da casca de um grão de trigo. Um argueiro. Eu estou dizendo trigo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra planta que é malhada, que é triturada, que é batida, pode liberar essas fagulhas, né, de resíduo que pode cair no olho de alguém, né? Essa disparidade é o que Jesus está realmente focado em dizer aqui. Olha, você às vezes é muito mais pecador do que a pessoa que você está julgando.
Então ele faz um convite à autoanálise, né? Olha, antes de você, não tem problema você ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. E Jesus em nenhum momento proíbe isso. Ele simplesmente diz, olha, antes de você fazer isso, primeiro olha para você mesmo, né? Interioriza aí a sua observação e o seu julgamento, porque você vai perceber que você tem muito mais erros do que aquela pessoa, né, que você está julgando. Você tem muito mais coisas a corrigir e a tratar na sua própria vida do que aquela pessoa que está sendo alvo do seu julgamento, né, ou da sua tentativa de ajuda, né? Então, é essa observação dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados que Jesus está tentando despertar em nós através desse sermão da montanha, né? Primeiro olhe para você e para os seus próprios erros antes de julgar os erros de outra pessoa, ou antes de atentar para o erro de outra pessoa. Outra questão aqui é a intenção do tirar o cisco do olho do outro, né? Qual a sua motivação? Aquela pessoa está incomodada com um cisco no olho dela e você oferece ajuda porque você quer livrar aquela pessoa daquele cisco, daquele incômodo, ou você simplesmente quer que as pessoas prestem atenção no cisco do olho do outro e esqueçam a trave que está no seu, né? É um recurso de dispersão ou é um recurso de misericórdia? Você realmente está interessado em ajudar o seu irmão a enxergar melhor? Você realmente está interessado em ajudar o seu irmão a livrar-se daquele cisco do olho dele e fazê-lo livre do incômodo daquele cisco? Você está querendo ajudar ele? Ou você só quer que as pessoas parem de olhar para a sua trave e foquem no cisco do seu irmão, né? A motivação é muito importante. Nós estudamos durante essa série de estudos, né, que as motivações elas têm um peso muito grande no Evangelho, né, tanto quanto qualquer obra. Mesmo que você não faça algumas coisas, mas só as intenções no coração de fazer já nos torna pecadores igualmente às pessoas que praticam aqueles males. O julgamento que fazemos acerca de outros pode dizer mais sobre nós do que sobre as pessoas que pretendemos julgar, né? Então fique atento, né? Se você conhece alguém que é sempre crítico de todo mundo, né? Essa pessoa sempre tem uma palavra para dizer contra alguém. Então isso fala muito mais sobre quem ela é do que quem são as pessoas que ela está apontando ou julgando. 2.2. Vencendo a hipocrisia. Esse era o comportamento dos escribas e fariseus que Jesus tanto atacou, né, no seu ministério, né? Eles queriam ajudar as pessoas, eles ensinavam e ministravam na vida das pessoas, mas a vida deles precisava de cura também, precisavam de libertação também. Então era uma justiça fingida, né, que era praticada por eles. Eles conseguiam enxergar os pecados das outras pessoas, mas não enxergavam os seus próprios pecados. Da mesma forma que é estranho alguém enxergar um cisco no olho do outro e não enxergar uma viga no seu próprio olho. O ponto 2.3, o perigo de não ter discernimento. O perigo de não ter discernimento. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir das motivações erradas, né, sem critério bíblico, Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. Ou seja, nem tanto nem tão pouco. Você nem pode julgar as pessoas sem nenhuma motivação justa, e da mesma forma você também não pode simplesmente ignorar todos os erros que as pessoas cometem com a desculpa de que você não pode julgar os outros. Não é isso
que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode sim julgar as pessoas, mas que isso seja feito com amor, com misericórdia e com a tentativa de levantar essa pessoa. E nós encerramos com o ponto 3, né? Rapidinho, são poucos minutos para nós abordarmos esse ponto 3. Discernindo entre o digno e o indigno. Esse trecho, né, da lição, ele já não é contemplado ali pelo texto de referência que nós lemos, né, lá em Mateus 7, do 1 ao 5. Ele fica um pouquinho depois, né, nos versículos seguintes, mas ele traz algumas referências chocantes do Evangelho, né? São coisas fortes que ele diz aqui. E a primeira coisa que ele apresenta são 3 pontos também, né? 3 subpontos: os cães, os porcos e as pérolas. Essas figuras que Jesus usou são muito significativas, né? A gente não vai detalhar por causa do tempo a questão do porquê cães, porquê porcos, né? Mas basicamente o que a gente precisa entender é que Jesus está falando exatamente do mesmo grupo de pessoas. Cães e porcos, né, são as pessoas que têm um tamanho desprezo para o Evangelho que o próprio Jesus diz: olha, essas pessoas elas não vão ouvir o Evangelho, né? Elas compartilhar o Evangelho com elas é perca de tempo, né? É chocante isso, é duro, mas tem uma grande questão aqui, é que é extremamente difícil, né, discernir esse momento, né? Na verdade, todos merecem uma oportunidade de ouvir a graça, o Evangelho, né, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre as suas vidas. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele não está incentivando aqui um separatismo, né, religioso. Não é isso que Jesus está dizendo. Muito pelo contrário, Jesus vivia cercado de pecadores, né? Ele comia com os pecadores, ele participava de uma vida social onde os pecadores sempre estavam presentes. Então não é isso. Você percebe que não é isso que Jesus está dizendo, porque ele mesmo fazia isso. Então não é isso que o texto está... Isso não pode ser simplificado assim, de a gente dizer: não, eu não vou pregar o Evangelho porque as pessoas não merecem, porque elas são pessoas más. E não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: a comparação é muito, muito perfeita. Vou fazer uma ilustração que é bem simples de entender para você. Veja só. Se você chegar com uma bandeja, uma tigela, uma porção grande de lavagem, de restos de comida, e uma vasilha do mesmo tamanho, um recipiente do mesmo tamanho, coberto de joias, né? E você colocar essas duas coisas diante dos porcos, qual das duas coisas ele vai escolher? O senso de valor do porco, a percepção de valor do porco é bem reduzida, e certamente ele não vai parar para admirar a beleza daquelas pérolas, e nem vai reconhecer o valor que elas têm, né? Ele simplesmente vai chafurdar na lavagem, né? E mergulhar o focinho dele na lavagem e comer aqueles restos de comida desesperadamente. Ele vai dar muito mais valor para a lavagem do que para as pérolas. Então, quando as pessoas desprezam o valor do Evangelho, conscientemente, né, menosprezam e escarnecem do Evangelho conscientemente, não é por ignorância, que algumas pessoas não conhecem o Evangelho.
Eu certamente era uma dessas pessoas antes da minha conversão, né? Eu não conhecia o Evangelho, escarnecia do Evangelho e desprezava o Evangelho, mas tudo era ignorância, né? Ao entender, o respeito e a honra vieram imediatamente, né? Então, os cães e porcos são uma figura dessas pessoas que desprezam e escarnecem o Evangelho, não dando o devido valor que ele tem, né? Não é porque a pessoa não conhece a Cristo, não compartilha a mesma fé que nós devemos considerá-las como cães ou porcos, usando esse texto como referência. Não é isso que Jesus está dizendo, né? Certa vez Jesus até usou a figura de cachorrinhos, né, num momento, num diálogo em que ele falava com a mulher cirofenícia. E nós percebemos que o comportamento, a atitude de Jesus para com aquela mulher é de um amor extremamente profundo e de uma misericórdia tamanha, né, que nós até estranhamos, né, as palavras que ele usou naquele diálogo com a mulher cirofenícia destoarem, né, da sua atitude de amor para com ela, né, atendendo ela na sua aflição, na sua angústia. Então Jesus, ele estava testando aquela mulher, né? Era uma prova, era uma provação. Ele queria ensinar alguma coisa para ela e para os seus discípulos, né? De que ele é todo amor, né? E mesmo que na primeira fala de Jesus ele teve um certo distanciamento, né? Ele, por fim, derramou seu amor sobre a vida daquela mulher, né? Então, assim nós resumimos o ponto 3, né? Cães, porcos e pérolas, né? Cães e porcos não reconhecem o valor do Evangelho. Essas pérolas representam o Evangelho, representam a palavra, representam tudo que é sagrado, né? É representado aqui pelas pérolas, né? Então é isso, né? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E acompanhe os outros vídeos da nossa série de estudos aqui, tá? Esse cantinho aqui vai aparecer uma bolinha aí e você pode também assistir. Amém? Deus te abençoe. Nós caminhamos aí para chegar em 1000 inscritos. Estamos perto do meio do caminho. Então, por gentileza, se inscreve no nosso canal para que a gente possa alcançar mais vidas e levar o Evangelho para mais pessoas. Fica na paz.